E hoje o tema promete, hein? Ixi, eu anunciei na internet e as pessoas ficaram meio arrepiadas com o tema de hoje. Os espíritos dos mortos podem voltar ao nosso mundo? É uma pergunta. Vou repetir. Os espíritos dos mortos podem voltar ao nosso mundo? O que você acha? Meu pai, existe muita dúvida a respeito disso. E eu quero convidá-lo a uma leitura bíblica que está em 1 Samuel, capítulo de número 28, onde nós temos um texto clássico da Bíblia e um texto que gera muita polêmica, muito questionamento, e alguns até tomam como base para outro tipo de adoração e também ramificação através desse texto, que é o próprio Espiritismo, que usa como base aqui, dizendo que a Bíblia autoriza a consulta dos mortos, e também dizem que há possibilidade de se comunicar e falar com eles, porque eles têm a possibilidade de voltar. Olha aí. Então, 1 Samuel, capítulo de número 28, vamos ler a partir do versículo de número 3, que diz assim: Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos, e ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Giboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo. E muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, e nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram à mulher, e lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia, e me faças subir aquele que eu lhe disser. Respondeu-lhe a mulher: Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos? Por que, pois, me armas ciladas a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: Por que me enganastes? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: Não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: Como é a sua figura? Respondeu ela: Vem subindo um ancião e está envolto numa capa,
entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e prostrou-se. Está aqui um texto, não leremos todo ele, porque o texto é bem longo, mas esta parte já dá para esclarecer bastante coisa a respeito do tema que nós estaremos compartilhando hoje, estudando juntos. E desde já, muito obrigado por você estar aí e você que sempre participa dos nossos cultos de ensino da palavra. E é muito bom nós trabalharmos a palavra e podermos então aprender algo mais. Quando eu era pequeno, eu ouvia muitas histórias de pessoas que morriam e voltavam. E alguns pais, até para colocar medo, algumas pessoas falavam: olha, cuidado, hein? Fulano virá de noite puxar o seu pé. E as pessoas tinham medo disso. Outras vezes nós ouvíamos falar na escola da mulher de branco que aparecia no banheiro. Você lembra disso? Se você lembra, você tem mais de 40. Então nós ouvíamos essas histórias na escola e as pessoas ficavam com medo de ir no banheiro. Isso era até estratégico para os alunos ficarem em sala de aula. Outras vezes, ao passar pelo cemitério, ouvir barulhos, algumas pessoas achavam que os mortos estavam saindo dos seus túmulos e as pessoas ficavam muito assustadas. Mas se tem um lugar tranquilo, é o cemitério. Na verdade, o que acontece é que algumas pessoas acabam entrando lá para roubar, para poder usar droga, alguma coisa assim. E aí, quando surge algum barulho, as pessoas ficam assustadas. Outras vezes ouvíamos falar sobre aquelas casas que eram ditas casas de assombração ou casas assombradas, cujos moradores haviam morrido ali ou acontecido algum acidente, e as pessoas então acreditavam que os antigos moradores ficavam assombrando a casa. Mas esses fenômenos, chamados até de fenômenos paranormais, já dizia o padre Quevedo, isso não é que existe, não é verdade? Porque são fenômenos que algumas pessoas acabam estudando para tentar entender, mas nós precisamos compreendê-lo à luz da Bíblia. O Espiritismo muitas vezes se vale desses aspectos para afirmar que é possível não só os mortos ou aqueles que morreram voltarem, mas também que é possível comunicar-se com eles. E muitas dessas questões são questões sugestionadas, fruto da mente, do inconsciente, ou até mesmo do emocional de algumas pessoas, cujo alguns espertalhões acabam se aproveitando para dizer que estão se comunicando com o além, com um parente que faleceu, para poder tirar dinheiro de algumas pessoas. Mas nós iremos ver aqui à luz da Bíblia e também desse texto bem claro, aqui de Samuel, pelo menos clara a leitura, né? A interpretação dela não é tão clara assim, e nós precisamos analisar para não termos dúvidas em saber se é possível comunicar com mortos, se é possível os mortos voltarem. Será? Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção e pedir que você permaneça com a Bíblia aberta nesse texto para nós caminharmos juntos e aprendermos a palavra do Senhor. A primeira coisa que nós precisamos observar à luz da Bíblia é a proibição bíblica quanto à consulta dos mortos. A Bíblia Sagrada sempre deixou bem claro da parte de Deus que os seus servos, os seus filhos, os homens, não deveriam consultar os mortos. E você pode abrir em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 ao 12, nós estaremos lendo esta passagem bíblica que nos ajuda a compreender esta verdade. A proibição da parte de Deus ao seu povo para que não fizesse aquilo que está aqui escrito no texto sagrado.
Olha que interessante. A recomendação do Senhor: quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, dizendo ao seu povo, o povo de Israel: não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Primeira coisa, Deus está dizendo que aquilo que ele vai recomendar é abominável a Deus. Não se achará entre ti, primeiro, quem faça passar pelo fogo um filho ou uma filha, que era comum os sacrifícios, que era comum a adoração a deuses pagãos, cujo filho e a filha muitas vezes era morto ou oferecido e lançado no fogo. Nem adivinhador, nem prognosticador, que faz prognóstico, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Porque Deus queria que o seu povo fosse perfeito, andasse perfeitamente na presença dele. Então ele abomina aqueles que consultam os mortos. Então já fica aqui uma primeira palavra para nós, como referência bíblica, um proibitivo nesta questão. Na versão Vulgata, nós encontramos a seguinte expressão, a Vulgata latina: nem encantador, nem quem consulte serpentes ou adivinhos, ou que procure buscar a verdade através dos mortos. E a proibição aqui era porque este costume era um costume dos povos pagãos, daqueles que não serviam a Deus, que realizavam essas práticas, tidas até mesmo como práticas religiosas, como forma de culto. E, na verdade, Deus proíbe por causa disso. Mas nós iremos ver mais detalhes a respeito deste tema que vai te esclarecer muita coisa. Existe um livro chamado Céu e o Inferno, que é uma tradução de Le Maître Sassi, que é uma mulher que foi consultada por Allan Kardec, que a contratou para que ela colocasse os textos bíblicos no Evangelho segundo o Espiritismo. E ela então tirou o não, que era o proibitivo do texto bíblico, e deixou o texto no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: que consultes, e não que não consultes, que consultes os que têm espírito de Piton e se propõem a adivinhar, interrogando ou falando com os mortos para saber a verdade. Olha que inversão do texto bíblico, para poder colocar lá dizendo que a Bíblia autoriza a consulta aos mortos e os mortos podem ser interrogados sobre questões desta vida que nós vivemos. Olha que inversão de valores. Essa versão da Maître Sassi vai deixar bem claro aqui a intenção de Allan Kardec ao pedir que ela colocasse esse texto bíblico no Evangelho segundo o Espiritismo. Todavia, um texto deturpado, totalmente modificado. Mas é interessante perceber que no texto que nós lemos aqui de 1 Samuel, Samuel já estava morto. E todo Israel tinha chorado a sua morte quando ele foi sepultado em Ramá, que era a sua cidade natal. Saul estava totalmente desorientado, perdido.
já havia sido rejeitado por Deus, por desobedecer ao Senhor. E ele resolve então procurar uma médium que pudesse fazer uma adivinhação ou uma consulta através da necromancia. Pastor, o que significa necromancia? O dicionário bíblico diz que necromancia é um meio de adivinhação pela forma de interrogação de um morto. Isso é o que significa necromancia. Era praticada pelos antigos babilônios, pelos antigos egípcios, pelos gregos, pelos cananeus e por outros povos pagãos daquela época. Os hebreus, eles tinham contato com essas nações quando eles conquistavam as suas terras, e Deus sempre se preocupava em deixar uma palavra de orientação, assim como Deus deixou em Deuteronômio capítulo 18, quando eles entrassem na terra, que eles não assimilassem e não aprendessem os costumes daqueles povos pagãos, que eram aquelas listas, né? Que é essa lista aqui, onde Deus proíbe lançar ou passar um filho ou uma filha pelo fogo, consultar adivinhador, prognosticador, agoreiro, feiticeiro, que é toda essa classe de médium, de adivinhadores que usam elementos para poder fazer consulta aos astros, aos mortos, aos espíritos, para de alguma forma tentar trazer uma mensagem, um encantamento, algo que pudesse então lhe dar lucro. E é interessante perceber que Saul então procura a pitonisa de Endor para que ela pudesse realizar isso através da necromancia. E você pode ver na Bíblia, em Levítico capítulo 19, versículo 31, livro de Levítico 19, versículo 31. O Senhor diz assim: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procurareis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo: você quer consultar alguém? Consulte a mim. E não consulte os necromantes, adivinhos, para que vocês não venham se contaminar com eles. Porque Deus já havia dito que era uma abominação consultar os mortos ou buscar esses necromantes e adivinhos. Ainda Levítico capítulo 20, versículo de número 6, diz assim: quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do meu povo. Mais uma vez, Deus dizendo que isso aqui era algo abominável para ele. E quem assim o fizesse, Deus iria eliminá-lo do meio do seu povo. Ainda você pode abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 8, versículo de número 19. Isaías, capítulo 8, versículo de número 19. Quando a Bíblia vai dizer assim, claramente: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam ou cochicham, balbuciando e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Deus vai deixar bem claro aqui a quem nós devemos consultar.
a quem nós devemos falar, a quem nós devemos clamar. A favor dos vivos, se consultarão os mortos? De jeito nenhum. Deus, então, mais uma vez, está dizendo que a favor dos vivos, nós não devemos consultar os mortos. Aí alguém pode até falar, mas pastor, essa proibição não faz entender que é possível consultar os mortos e falar com eles? Na verdade, a proibição aqui não é porque era possível falar e consultar. Por quê? Porque não é possível ter resposta em nenhum momento desta consulta, conforme o que Deus está falando aqui, mas Deus proíbe não pela possibilidade de um morto falar ou ser consultado, mas Deus proíbe porque isso era uma falsidade. Deus proíbe porque isso era algo mentiroso, maligno. Porque se tem uma coisa que o maligno faz, é enganar. É ser o que de propriedade e natureza ele é, mentiroso. E diante dessas ações, por meio de necromantes, adivinhos, feiticeiros, o que se manifesta lá não são espíritos humanos de pessoas que morreram, mas são espíritos malignos que se manifestam. Por isso que Deus proíbe, porque isso é diabólico. E não porque há possibilidade de consulta e resposta. Portanto, através desta palavra e desses textos bíblicos, nós vemos claramente que Deus proíbe toda e qualquer consulta ao morto ou aos mortos, porque é algo falso, é algo mentiroso, é algo diabólico. Então nós não somos recomendados em nenhuma hipótese a fazer isso. Alguns escritores e estudiosos acreditam que, no caso aqui de 1 Samuel, capítulo 28, Deus abriu uma exceção, e alguns defendem esta linha. Mas se Deus tivesse aberto uma exceção, nós viríamos nos textos bíblicos menção e confirmação disso. Mas em nenhum momento na Bíblia nós conseguimos perceber ou ler ou ver algum texto que referenda, que apoia, que sustenta esta base. E ainda que fosse possível isso, o que foi dito através da consulta teria que ser absolutamente, vou repetir, se isso fosse possível, através daquilo que aconteceu aqui no texto bíblico que nós iremos analisar, teria que ser absolutamente correto. E ao analisar o texto bíblico, nós vamos ver que esse prognóstico, que aquilo que foi falado, não se confirma pela própria palavra de Deus. Então este é um dos aspectos, uma das formas de nós analisarmos esse texto bíblico. E aí? Tá dando para compreender até agora? Tá fácil de entender? Tá difícil? Hein? Talvez agora podemos esclarecer um pouco mais e fazer com que você compreenda passo a passo esse texto bíblico de 1 Samuel. Vamos lá a ele? Mantenha aí a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar. Pois a melhor forma de nós entendermos esse texto é fazermos uma análise textual. Uma boa exegese do texto bíblico nos dá a possibilidade de levantar alguns argumentos que vão explicar o que aconteceu aqui nesse texto sagrado. Primeiramente,
eu quero pensar com você no primeiro argumento, que é o argumento gramatical. O que é isso, pastor? É a gente analisar o texto e a sua gramática. Veja que o texto é bem claro no versículo de número 6, quando Saul consultou ao Senhor. Qual é a resposta? Porém, o Senhor não lhe respondeu. Não houve resposta da parte de Deus para Saul. Por quê? Porque Saul já estava rejeitado. Saul já tinha pecado contra Deus. Deus já tinha ungido e estabelecido um novo rei que seria Davi. Então ele já tinha sido rejeitado da presença do Senhor no capítulo de número 16 do livro de Samuel. Do primeiro livro de Samuel, você pode ver isso claramente lá no capítulo 16. Então, Deus não dá nenhuma resposta a ele. E aí o texto diz, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Ou seja, Deus se calou e não falou por nenhuma via. Quando se fala aqui de Urim e Tumim, talvez essa seja uma das suas perguntas, eu já respondo. Quando a Bíblia Sagrada, lá em Êxodo 28, 30, Levítico 8, verso 8, vai falar a respeito das pedras de Urim e Tumim, que significa luzes e perfeições. Eram pedras que ficavam no peitoral do sumo sacerdote, sobre o seu peito, o seu coração. E essas pedras eram importantes dentro da cultura e da conjuntura, porque elas serviam como meio de orientação divina para Israel. E o sacerdote fazia uso delas, assim como as pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Então era muito comum consultar Urim e Tumim. Nós não temos aqui uma forma específica como isso acontecia, há muitas especulações, muitas posições a respeito disso, como se fosse uma sorte, como se fosse um jogo de dado, como se fossem luzes que identificavam e Deus falava através daquele método, mas nós não temos uma explicação precisa de como isso funcionava. Mas sabemos que estas pedras estavam ali no peitoral do sumo sacerdote, quando ele ia consultar a Deus sobre o seu coração, e serviam como meio de orientação então divina para o povo de Israel. Mas Deus não falou com o povo aqui em nenhuma hipótese, nem mesmo através de Urim e Tumim. Então este é o primeiro argumento gramatical ao olhar para o texto bíblico, dizendo que Deus não falou nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Não houve nenhuma fala da parte de Deus. Segundo argumento é o argumento exegético. Quando ele diz nem por sonhos, significa revelação pessoal. Deus não falou com Saul pessoalmente. Nem por Urim ou Tumim, que era revelação sacerdotal. Ou seja, Deus não falou com Saul por meio dos sacerdotes. 3. Nem por profetas. Vai falar da revelação inspiracional da parte de Deus. Uma revelação inspirada, que os profetas assim recebiam de Deus para entregar aos líderes, reis, aos sacerdotes, ao povo, aos governadores. E nesse caso aqui, não houve esta revelação inspiracional. Deus também não levantou nenhum profeta para falar com Saul. E Samuel era um profeta de Deus. Se fosse ele, era Deus que estaria falando através de Samuel. Entendem? Então, se Samuel tivesse falado, era Deus falando. Ora, se o texto está dizendo
que ele, ao consultar a Deus, Deus não falou por modo algum, de forma alguma, como agora Deus vai falar após ser consultada uma necromante, uma pitonisa? É aí que nós vamos vendo a exegese do texto, a interpretação do texto, para podermos compreender aqui. 3, nós temos o argumento ontológico. O que é isso, pastor? Na Bíblia, Deus se identifica como Deus dos vivos e não dos mortos. Quando Mateus capítulo 22, verso 32, abra sua Bíblia lá. Mateus capítulo de número 22, versículo de número 32, fazendo menção a um texto histórico da Bíblia Sagrada, de Êxodo capítulo 3, verso 15, que é o mesmo texto, aqui é uma citação do Novo Testamento, bem como Lucas capítulo 20, versículo de número 38, faz essa mesma citação. E o texto vai falar que muitas vezes nós erramos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E o texto está falando sobre a ressurreição. Quando Jesus foi interpelado a respeito daquilo que os saduceus não criam, que era a ressurreição, e eles então contam uma história de uma mulher que teve um marido e morreu, depois o irmão assumiu que não tinha descendentes, mulher assumiu, morreu também, e assim sucessivamente até o 7º. E a pergunta era: quem iria ficar com aquela mulher quando chegasse na ressurreição, quando chegasse nos céus? E então o Senhor diz: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos nos céus, ou seja, seres assexuados, que não se dedicam à relação sexual, ao casamento. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Versículo 31. Agora entramos no versículo 32. Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Então nós temos aqui o argumento ontológico que faz com que nós analisemos o texto bíblico, a história bíblica, a saga bíblica, para poder então chegar a uma conclusão. Nenhum deles, nem Abraão, nem Isaque e nem Jacó, perdeu a sua personalidade após a sua morte. Não perdeu o seu caráter ilibrado e cristão. Seria Samuel a única exceção, porque Samuel foi um homem crente, um sacerdote, um juiz, um profeta, um homem reto diante de Deus. Seria possível, depois que morrer, o caráter de Samuel ter mudado? É uma pergunta que nós devemos fazer. Será que ele perdeu as suas características e passou a ser a única exceção que depois da morte foi capaz de falar com alguém? Não creio nisso. Indo contra as ordenanças de Deus e até dele mesmo. Porque o próprio Deus proibia essas coisas, esse tipo de consulta. E Samuel também proibia isso. Será que seria possível ir contra as suas próprias convicções? Não é o que parece. Em 1 Samuel 15, 23, o próprio Samuel diz assim:
tem porventura o Senhor tanto prazer, falando para Saul, depois de desobedecer a Deus, em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Samuel está dizendo, obedecer é melhor do que sacrificar, Saul. Eis que o obedecer é melhor, diz ele, do que sacrificar. E o entender melhor do que gorduras de animais. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Ora, se Samuel está condenando feitiçaria, agora Samuel voltará por uma feiticeira? Estranho isso, não é? Para aqueles que acham que aqui houve uma exceção. E a obstinação, continua o texto, é como idolatria e culto aos ídolos do lar. Ele também aqui demonstra a proibição de Deus, a consulta de ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, diz Samuel a Saul, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Então aqui uma reprimenda do profeta Samuel para Saul, que é bem claro que Deus não aprova nenhum desses atos que Saul praticou. Samuel foi um servo fiel e nunca desobedeceu a Deus. Não seria depois de morto que, se houvesse uma possibilidade, ele o faria. Pelo contrário, ele seria firme na sua postura se isso fosse possível. Mas nós estamos vendo pelo texto bíblico que isso não é possível. O quarto argumento é o argumento doutrinário. Consultar os espíritos familiares é algo condenável na Bíblia, como consultar espíritos de mortos. É algo que Deus rechaça e não aceita na sua palavra. Deuteronômio, capítulo 18, nós vimos aqui que isso é abominação para o Senhor. E em 1 Samuel, capítulo 28, verso 3, o próprio Saul, aqui no capítulo 28, havia, por ordenança de Deus e do profeta Samuel, desterrado os médios e adivinhos. Olha o que diz no verso 3. Já Samuel era morto e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. O próprio Saul, quando estava na direção de Deus, havia expulsado este povo do seu reino. Por isso que agora, quando ele quer fazer uma consulta, ele pergunta a algum dos seus servos onde tem uma mulher que ele possa consultar, porque ele nem sabe se existe mais gente assim. Se tinha alguém ainda no seu reino que pudesse ter essa prática, porque ele mesmo havia desterrado, havia expulsado do seu reino. E dentro do argumento doutrinário, nós vemos que Deuteronômio 18, 10 e 11, quando o Senhor diz, não se achará entre ti o que faça passar pelo fogo, um filho, uma filha, adivinhador, prognosticador, agoreiro, feiticeiro, encantador, necromante, ou aqueles que consultam os mortos. Se fosse possível consultar os mortos, Deus teria regulamentado esta matéria e não proibido. Além da precisão que essas palavras deveriam ter quando alguém consulta o morto, se Samuel pudesse voltar dos mortos para poder responder à consulta de Saul, ele teria que ser preciso absolutamente, sem erros, naquilo que falaria. E ao analisar o texto, não é isso que nós vemos.
Primeiro, Saul estava desviado. Segundo, Deus não estava falando com ele. Terceiro, que quando os filisteus se acamparam, ele foi tomado de medo. E um homem tomado de medo, antes mesmo da batalha iniciar, ele já é um derrotado. Então nós temos aqui uma série de coisas. Mas vamos mais à frente aqui, porque nós vamos vendo os detalhes desse texto. E nós temos aqui um outro argumento, o quinto argumento, que é o argumento profético. Deuteronômio 18, versículo 22. Vai dizer assim: sabe que, quando este profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba o falou tal profeta, não tenhas temor dele. Ora, Samuel era um profeta íntegro diante do Senhor. E aquilo que Samuel falava, depois você pode estudar o livro, você vê que era firme, que era correto e que cumpria-se a palavra do Senhor. Mas, diante deste fato aqui, nós vamos ver que a palavra, se fosse de Samuel, tinha caído por terra, porque não se cumpriu como foi dito através daquela consulta da pitonisa de Endor. Então o texto de Deuteronômio 18 e 22 diz que a palavra do profeta que fala em nome de Deus tem que se cumprir. Tem que se realizar, porque senão Deus não falou. E as profecias também, como nós estudamos semana passada, em 1 Coríntios 14, 29, elas devem ser julgadas, elas devem ser analisadas, elas devem ser analisadas à luz da Bíblia Sagrada para saber se é Deus ou não que está falando. E este pseudo Samuel, dito aqui pela pitonisa, não resiste ao exame, ao critério das Escrituras. Por quê? As palavras aqui são ambíguas e também imprecisas. Vejamos o texto sagrado. 1 Samuel, capítulo de número 28, versículo de número 19. Olha o que foi dito naquela consulta. Vamos dar uma olhadinha aqui, a partir do versículo de número 13. Respondeu o rei: não temas, para a pitonisa. Que vês? Ele pergunta para a pitonisa o que ela vê. Olha, ele já tinha dito que foi lá para consultar e ela perguntou quem ele queria consultar, ele já disse Samuel. Agora, quando ele pergunta aqui o que vês, a mulher responde a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Ora, essa pitonisa, como todo mundo do reino, conheceram muito bem quem era Samuel. E como Samuel vivia, como ele andava, sua postura, sua aparência. Responde ela: vem subindo um ancião, está envolto numa capa. Aí olha o que o texto diz: entendendo Saul. Nem um momento está dizendo que era Samuel. Mas entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Primeiro, a palavra de uma pitonisa e a sua natureza não provém de Deus. Então já tem ali a essência maligna, diabólica, da mentira. E ainda mais Saul, um desviado, entende que era Samuel e ele se prostra. Mas o texto não afirma ser Samuel. Aí no verso 15, a saga continua, porque aqui é uma história sendo contada pela pitonisa e aqui a personagem Saul. Samuel disse a Saul, continua a história: por que me inquietastes
fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerrearam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde. Ora, se Deus não responde para ele, nem por sonho, nem por Urim e Tumim, por sacerdote, e Deus também não responde por meio de profetas, agora Deus permite um profeta vir dos mortos para responder? Não. Então a análise do texto nos faz esses questionamentos. Nem pelo ministério dos profetas de Saul, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Se ele já não obedecia a Deus, não obedecia a Samuel como profeta, juiz e sacerdote quando estava vivo, vai obedecer se vir uma voz do além daqueles que já morreram? Pouco provável. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e te fez teu inimigo? Deus não fez inimigo de Saul, mas Saul que se tornou desobediente a Deus. Então isso também não é uma verdade. Veja que, por mais que fosse verdade também, nem sempre ao falar a verdade, a fonte ao ser analisada pode ser verdadeira. Quer ver um exemplo? Atos capítulo 16, Paulo e Silas, daquela jovem que tinha o espírito de adivinhação e rendia lucros para as autoridades, para os doutores, para os comerciantes, e Paulo se incomoda e repreende aquele espírito maligno. Todavia, aquele espírito maligno reconhecia que Paulo e Silas eram homens servos do Deus Altíssimo. Então, nem sempre o falar a verdade significa que a fonte é verdadeira. Temos que analisar um contexto maior. Mas aqui há muita inverdade nesse texto. Verso 17. Porque o Senhor fez para comigo como por meio de intermédio. Ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor e não escutastes o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Existem verdades no texto aqui dita também, assim como existem mentiras, mas nós precisamos analisar o contexto maior. Verso 19. O Senhor te entregará também e a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Que os filisteus iriam invadir Israel e tomar, isso aqui já estava certo para todos que estavam ali, tendo em vista ter um rei desobediente, um rei que já não ouvia mais a voz de Deus, que Deus não falava mais com ele, cujo profeta, juiz e sacerdote Samuel, que era a referência do reino, da voz de Deus profética ali, já tinha morrido, ou seja, Saul estava sem referência nenhuma no seu reino da parte de Deus. Mas é interessante nós analisarmos aqui. O verso 19 diz, neste pseudo Samuel, que o Senhor entregaria Israel e Saul e os seus filhos na mão dos filisteus amanhã, no dia seguinte. E Saul não foi entregue na mão dos filisteus no dia seguinte. Pelo contrário, Saul se suicidou. Está lá em 1 Samuel, capítulo 31, versículo de número 4. Então houve um suicídio. Ele não foi entregue na mão dos filisteus. 2. 1 Samuel, capítulo 28, ainda no verso 19.
nem todos os filhos de Saul morreram. Só quem morreu foi Jonatas, Abinadab e Malquizua. Mas ainda ficaram 3 filhos de Saul vivos: Isbosete, Armone e Mefibosete, que você conhece a história bíblica, quando Saul faz justiça à geração, quando Davi faz justiça à geração de Saul e vai buscar Mefibosete para sentar com ele à mesa, honrando a geração de Saul. Isso está registrado em 2 Samuel capítulo 2, verso de número 8 a 10, e depois você pode ver também em 2 Samuel capítulo 21, versículo de número 8. Mas ainda em 1 Samuel, capítulo de número 31, versículos de 1 a 10, vai deixar bem claro, principalmente lá no verso de número 4, que Saul tomou a espada e se lançou sobre ela, ao ver que os filisteus estavam tomando o reino e invadindo e no encalço dos seus filhos. E nós vemos lá no verso de número 2 que os filisteus apertavam com Saul e os seus filhos e mataram a Jonatas, Abinadab e Melquizua, filhos de Saul. Porém, no verso 4 final, Saul se suicida, lançando sobre a sua própria espada, quando o seu conservo, o seu escudeiro, não quis assim fazer. E ele acaba também se suicidando, lançando sobre a sua espada e morrendo juntamente com Saul. Saul morreu com os seus 3 filhos, cortaram-lhe a cabeça e o expuseram lá no reino dos filisteus. Agora perceba bem que se Saul não foi entregue, suicidou, a palavra que foi dita lá na consulta da pitonisa não se cumpriu. Outra coisa importante, Saul não morreu no dia seguinte. Saul morreu 18 dias depois que consultou a pitonisa. Então também outro fato aqui que não se cumpriu. Pastor, o que era uma pitonisa? Pitonisa vem da palavra piton, serpente. Era uma sacerdotisa que fazia adivinhações por intermédio da necromancia, que, neste caso específico, vai mostrar a consulta aos mortos. Por isso era chamada a pitonisa de Endor. Veja que 1 Samuel 28, 19 vai deixar bem claro: amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Ou seja, Saul desviado, sem ouvir a voz de Deus, desobedecendo os princípios do Senhor, consultando uma pitonisa que era abominação para o Senhor, se suicidou e ainda assim está no mesmo lugar que Samuel. Samuel havia morrido no Senhor. Samuel estava no seio de Abraão, no lugar de espera, onde aqueles que morriam na fé e na esperança do Salvador, ao morrer, estariam ali aguardando a divina esperança da chegada do Salvador, da sua morte e ressurreição, até o dia da ressurreição dos mortos. Então veja que é incoerente que Saul com seus filhos estariam no mesmo lugar que Samuel no dia de amanhã. Primeiro que ele não morreu no dia de amanhã, morreu 18 dias depois de uma perseguição. E ao se suicidar, é claro que o suicida, ele não herdará o reino de Deus. Ainda mais alguém que estava desviado e longe da presença do Senhor, que Deus já havia rejeitado. Em 1 Crônicas, capítulo 10, você pode abrir aí, 1 Crônicas, capítulo de número 10, verso 13.
Olha aqui um texto bíblico que mostra o estado em que Saul morreu. 1 Crônicas, capítulo de número 10. Vamos lá. Versículo de número 13. Abra aí a sua Bíblia. Primeiras Crônicas 10, verso de número 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão. Ora, ele morreu por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara. Você acredita que alguém que desobedece a Deus, que não guarda a sua palavra, que não vive de acordo com a palavra de Deus, que transgride contra o próprio Senhor, que esta pessoa vai ser salva? Que essa pessoa estaria no mesmo lugar que Samuel, que foi um homem íntegro na presença de Deus? Isso é importante para a gente poder aqui fazer as nossas conjecturações e também as nossas afirmações. E ele não guardara a palavra do Senhor, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Ora, a sua morte se deu justamente por isso. E se ele foi desobediente a Deus, a sua palavra, transgrediu contra Deus e ainda consultou uma necromante, você acha que Saul, mesmo suicidando-se, estaria junto no lugar que Samuel está? Muito improvável. E não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então esse texto nos dá uma luz muito grande a esse respeito. Da proibitiva de consultar, porque mais uma vez o texto bíblico está dizendo que ele transgrediu contra o Senhor, desobedeceu a palavra do Senhor e consultou uma necromante como forma de desobediência. Então Deus não recomenda, Deus não aprova e não autoriza na sua palavra esta prática, colocando por terra toda religião, todo segmento que acredita que é possível consultar os mortos, falar com os mortos, invocar os mortos para os vivos. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Ainda que o espírito de Samuel, ou do pseudo Samuel, tenha falado algumas verdades, repito, nós precisamos analisar a fonte. O diabo é pai da mentira. E muitas vezes ele usa a verdade para enganar. Há um exemplo. Quando, na tentação de Jesus, quando Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto, Mateus capítulo 4, o que o diabo faz? Ele usa a palavra, que era a verdade. Todavia, Jesus sempre dizia, também está escrito. Está escrito. E outra vez eu digo, está escrito. Combatendo com a própria palavra, a palavra que o diabo usava, a própria escritura do Salmo 91, para poder tentar a Jesus. Como é importante nós identificarmos isso. E como também eu já citei, Atos capítulo 16, daquela jovem adivinhadora que dava lucro para os seus senhores e que Paulo e Silas repreendeu aquele espírito maligno e ela voltou a estar em si, a estar novamente recobrada as suas razões e a sua vida normalmente após eles repreenderem aquele espírito de adivinhação, que por boca dela falavam a verdade, ao dizer, eis aí os servos do Deus Altíssimo.
que anunciam as grandezas de Deus, mas o que falava pela boca daquela jovem não era um Espírito de Deus. Por isso a Bíblia nos diz que nós precisamos, lá em 1 João capítulo 4, verso 1, amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinais os espíritos para ver se algum deles é de Deus. Então é importante nós fazermos esta análise. Mas para poder fechar aqui, jogar uma pá de cal, se é possível os mortos voltarem, ou a gente se comunicar com eles, Hebreus capítulo de número 9, verso 27, nos diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. E por que esse texto ele é bem claro e bem forte? Porque esse texto está comparando com a ressurreição e a morte de Jesus. A morte e ressurreição de Jesus. E o texto está dizendo que antigamente os sacerdotes ofereciam muitos sacrifícios, ano após ano, que não poderia tirar pecado. Mas Jesus veio e morreu uma única vez, de uma vez por todas, e ressuscitou para estar vivo para sempre. Então aqui a comparação é com a morte de Cristo, que foi uma única vez. O texto está dizendo, vou repetir, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Significa dizer que ninguém pode voltar. Quer ver outro texto que confirma isso? A parábola do rico e do Lázaro. Quando ali há um diálogo na eternidade, usando os nomes próprios, que alguns estudiosos dizem que aquilo é uma história, um fato verdadeiro, porque parábola não usa nome próprio, mas ali usa o nome de Lázaro, do mendigo, usa o nome do pai Abraão, e ali naquele diálogo, aquele que era rico e foi condenado, e Lázaro que sofreu nesta vida e foi salvo, havia um abismo que separava um ao outro, e nas palavras ali, no diálogo, aquele que era rico pede, primeiro, para molhar o dedo na água e molhar a sua boca, porque o lugar era terrível. E aí existia um abismo que quem estava aqui não poderia passar para lá, e nem quem estava lá poderia passar para cá. Então ele faz um pedido, então manda alguém lá e avisar os meus irmãos, para que não venham para esse lugar, os meus familiares, para esse tormento. E aí o texto diz, eles têm a lei e os profetas. E ainda que fosse possível um morto, alguém que já está aqui, voltar, eles não acreditariam. Porque se eles têm a lei e o profeta, se eles têm as escrituras, se eles têm aqueles que anunciam a verdade e eles não dão ouvidos aos vivos, daria-se aos mortos? Mostrando também que há uma impossibilidade de alguém voltar. Então, concluindo aqui o nosso estudo, percebemos muito bem que os mortos não voltam para o mundo dos vivos. Que não há possibilidade de falar, de conversar com eles. Pastor, então o que é isso que existe aí em algumas ramificações que consultam os mortos? Na verdade, os espíritos malignos, o próprio diabo, que é mentiroso, se manifesta nessas reuniões. Porque ele, diz a Bíblia, se apresenta como anjo de luz para enganar. E essas pessoas estão cegas e enganadas. Porque à luz da palavra de Deus, temos aqui a impossibilidade dos mortos voltarem e serem consultados a respeito dos vivos. Vou repetir, Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos.